Eu sou investidor em 33 dias e na aula de hoje você vai decidir exatamente o que é necessário para você chegar ao seu primeiro milhão ou aos seus próximos milhões. Basicamente são 3 decisões. Então você vai aprender 3 coisas hoje. Primeiro, como ganhar mais na sua profissão. Segundo, como tomar decisões inteligentes com imóveis. E terceiro, como tomar decisões inteligentes com os carros. E se na aula de ontem você aprendeu a não errar nos investimentos, e espero que você tenha assistido a aula de ontem, hoje você vai aprender a ganhar mais e gastar bem. Porque os 3 pilares do meu método e do que eu acredito e do que eu validei, que fazem com que as pessoas atinjam os grandes números, basicamente são 3. Ganhar mais, gastar bem e investir melhor. 3 pilares importantes para você. Você precisa masterizar esses 3 pilares. E a gente vai começar aqui pelo ganhar mais. Porque não adianta você querer investir muito bem, você querer gerenciar muito bem suas finanças pessoais, se não tem mais onde cortar, se não tem mais onde gastar de forma inteligente, se não tem dinheiro para investir, você precisa aumentar a sua renda. E muito já se falou sobre o assunto de ganhar mais dinheiro no mundo. Não só no mundo, mas nos meus canais, nos canais das pessoas que falam sobre esse assunto na internet, nas escolas, nas faculdades. Só que a maioria dos cursos foca na psicologia dos bem-sucedidos. E aí você vai cometer aquele erro de olhar para quem já tem muito resultado e querer se inspirar no que ele faz hoje e não no que fez ele chegar lá, porque muitas vezes as pessoas mudam seus comportamentos e os seus hábitos quando elas chegam lá. Eu quero te entregar algo um pouco mais concreto, mas o problema é que não existe uma fórmula mágica que serve para todo mundo. Então, eu bolei um framework, ou seja, uma tabelinha, um sisteminha que pode ajudar você independente do seu perfil. Eu tracei 10 perfis aqui. Então, você vai se enquadrar em um desses 10 perfis. E quando você se identificar, quero que você preste muita atenção, porque eu vou te dizer o que você precisa fazer para crescer, para ganhar mais. A estrutura que eu vou te propor é essa daqui, ó. Situação atual e o que você precisa fazer para ganhar mais. Então eu vou descrever a situação e eu vou te dar o que você deve fazer, tá? Vamos começar. São 10 perfis e depois disso eu vou para os outros assuntos dessa aula aqui. Primeira situação, eu trabalho numa empresa que é lucrativa, essa empresa cresce muito. O que eu faço para ganhar mais? Muitas vezes você está numa empresa que está crescendo, você vê que a empresa está lucrando cada vez mais, os sócios estão ficando ricos, os sócios estão investindo mais no negócio, as proporções estão ficando maiores, mas você não. O que você faz para crescer? Aliás, isso é um pouco do contexto aqui do Grupo Primo. A empresa cresce vertiginosamente, de uma forma acelerada, cresce bastante, mas tem gente que às vezes acaba ficando para trás. Por quê? Porque não aplica esse framework aqui. O que alguém deve fazer numa empresa que está crescendo e é lucrativa? Primeiro, você deve perguntar ao seu chefe o que ele não gosta de fazer e você tem que dizer para ele que ele pode passar para você o que ele não gosta de fazer. Essa é a primeira coisa, porque aí você vai agregar valor a ele. Segundo, você precisa perguntar se tem algum projeto de crescimento em mente para o seu chefe, para o seu líder, e você pode dizer que você está disponível para tocar esse projeto. Em terceiro lugar, você precisa pensar você mesmo num projeto de expansão e sugerir para o seu chefe dizendo que você quer liderar esse projeto. Então aqui você tira do seu chefe as atividades que ele não gosta de fazer, você agrega valor. Aqui você pergunta quais são os projetos que estão em crescimento para você participar desses projetos, porque quando você está num projeto em crescimento, você também cresce junto. E aqui você mesmo pode liderar, sugerir e criar projetos, tá? Nada vai fugir à regra de, para você crescer, você vai precisar agregar valor, tá? Então você agrega mais valor do que você é pago para fazer, porque em algum momento é natural que já que você agrega mais valor do que você é pago para fazer, vai precisar existir um reajuste. Só que às vezes esse reajuste não vem se você não pedir. Você precisa pedir e você precisa se colocar à disposição e fazer, agregar valor. Se você tiver a mentalidade de, olha, eu sinceramente não vou fazer mais do que eu sou pago para fazer, não vou chegar 1 minuto antes, não vou embora 1 minuto depois,
você provavelmente não é a pessoa que deveria estar assistindo esse vídeo aqui. Porque não é para você que eu vou falar, eu não concordo com esse tipo de pensamento. Todas as pessoas que eu vejo pensando assim são as pessoas que realmente não têm dinheiro, e as pessoas que eu conheço que têm dinheiro são as pessoas que não têm essa mentalidade. Então não vai ser meu trabalho mudar a sua mentalidade nesse aspecto, tá? Estou falando aqui com quem quer vencer e não com quem quer dar desculpa, porque eu estou cansado de falar com essas pessoas, já que insistentemente a gente tenta falar e as pessoas não querem ouvir. Então o que eu estou te falando é o que funciona, tá? Situação 2. Eu trabalho numa empresa que está mal das pernas. Essa empresa não cresce e não dá aumento para ninguém. O que você faz numa situação dessa? Como que você vai crescer? Como você vai ganhar mais dinheiro? Bom, você vai montar um bom perfil do LinkedIn. Você vai navegar em sites de vagas e você vai distribuir seu currículo. Você precisa fazer isso. Segundo, você vai procurar os seus amigos da área que você trabalha. Isso vai dizer que você está em busca de uma nova oportunidade. E você vai pensar na internet, porque você vai conversar com profissionais da sua área e vai perguntar para eles o que é valorizado, né, nessas empresas que eles trabalham desempenhando uma função parecida com a sua, para que você possa focar nisso. Então a saída aqui é encontrar um solo mais fértil. Você pode tentar transformar o seu ambiente, transformar a sua empresa, mas é mais fácil e mais rápido você mudar de ambiente do que mudar o ambiente. Por quê? Porque às vezes a culpa não é sua, às vezes a liderança não quer mudar, às vezes a liderança não acredita na sua filosofia, então é mais fácil você mudar de ambiente. Tá? Se você está num ambiente tóxico, saia do ambiente ao invés de tentar mudar o ambiente, a não ser que seja inevitável. Terceira situação, acho que vou ter sucesso no longo prazo, mas eu queria fazer uma renda extra no curto prazo. Qual é a melhor forma? Isso faz muito sentido, porque se você ganhar, por exemplo, R$4.000 de salário e você tiver um custo de R$3.500 para sobreviver, no final das contas você não ganha 4.000, você ganha R$500. Porém, se você fizer uma renda extra e ganhar mais R$1.000 por mês, você vai aumentar o seu ganho líquido de R$500 para R$1.500. Então agora você vai ter o resultado de 3 meses em um único mês, porque você fez uma renda extra a mais. Essa renda extra a mais pode vir de várias formas. Então você deve pensar em algo que você é bom e não necessariamente enxerga hoje como uma profissão. Vou dar um exemplo. Eu acabei de pagar um valor para o meu primo fazer alguns roteiros para mim. Ele trabalha num banco de investimentos, ele não é um especialista nisso, mas ele está gerando uma renda extra porque eu estou contratando ele para fazer alguns roteiros para mim, para agilizar, né, o meu processo de criação de vídeos. É uma renda extra para ele. Segundo, vamos supor que você é bom em cozinhar. Você pode fazer comida, né, para eventos de amigos, ou você pode vender marmitas a eles. Tá? E a gente pode pensar em muitas ideias de renda extra, como dar aulas sobre o que você é bom. Você com certeza tem algum conhecimento que as pessoas precisam. Com certeza tem alguém que está num nível anterior ao seu. Você tem uma área que você investiu anos na faculdade, que você investiu anos trabalhando e você sabe algo que é relevante para alguém. Às vezes alguém que é um estagiário, às vezes alguém que está querendo começar na sua profissão. Existe valor no seu conhecimento. Você pode produzir conteúdo para empresas, você pode virar influenciador. E, de verdade, eu tenho visto alguns vídeos de renda extra na internet e você tem gente fazendo trufa e vendendo trufa e fazendo R$20.000 por mês, às vezes. Eu até penso, caramba, se eu estivesse começando, então eu deveria fazer trufa também. O cara tá ganhando R$20.000 vendendo trufa. Não desmerecendo, mas elogiando, admirando o que ele está fazendo. Tá? Então, existe renda extra muito rentável. Tá? Quarta situação, me formei em uma profissão que não tem muito futuro. E agora? Você foi lá e investiu 4, 5 anos da sua vida em uma profissão que não tem futuro. O que você faz então nesse momento? Você precisa agir rápido. Tá? Então considera fazer uma transição de carreira, avalia a possibilidade de fazer outra graduação ou um MBA numa área mais nobre, né, mais reconhecida pelo mercado e ser disposto a aceitar uma redução momentânea de renda para no futuro ganhar muito mais. Isso aqui é o preço do recomeço. Aqui é muito importante que você entenda isso, porque as pessoas elas ficam o tempo todo pensando o seguinte: eu ganho R$5.000 e eu não consigo passar daqui. E alguém te oferece um caminho que você vai precisar pagar um preço e vai voltar para R$3.000, R$4.000. E aí você diz o seguinte: eu não aceito voltar. E por não aceitar voltar,
você não vai mais conseguir seguir adiante. Então é importante você entender que você trilhou um caminho pouco rentável. Ou seja, foi uma má decisão ou uma decisão que por causa do contexto se transformou numa má decisão depois. Que não tinha às vezes como você prever. Agora você tem que pagar o preço do recomeço. Eu fiz isso. Eu ganhava mais como garçom no Outback, mais como estagiário na Hershey's, do que eu ganhava como assessor de investimentos quando eu comecei. No Outback eu ganhava ali quase R$2.500, talvez 3 com caixinha por mês. Na Hershey's eu ganhava R$900 de estágio, mais vales, refeições, etc. O vale transporte, eu não lembro agora. E como assessor de investimentos eu ganhava R$232 por mês. E fiquei assim durante um ano. E no meu segundo ano inteiro eu ainda ganhava menos do que eu ganhava como garçom. Mas valeu a pena. Então eu paguei o preço por 2 anos, depois vale a pena e você também deve pagar esse preço, se essa for a sua situação. Quinta situação, eu quero fazer transição de carreira, mas eu não sei exatamente o que estudar. Que carreiras dão dinheiro no Brasil? E eu vou te dizer, profissionais de tecnologia, Data Analytics, IA, CRM, engenharia de software, geralmente são profissões que pagam muito bem. Tá? Carreiras em setores em que o Brasil se destaca, então você olha para o agro, petróleo, mineração, são empresas muito grandes no Brasil, empresas muito grandes têm capacidade de pagamento e homens de negócios, executivos, médicos, carreiras de mercado financeiro, como a minha, engenheiros, vendedores, são profissões também que podem te pagar bem se você quiser fazer uma transição de carreira. Tá? Aliás, ser vendedor é uma profissão muito pouco reconhecida, mas que pode te dar muito dinheiro. Porque todas as empresas são de vendas e a maioria das empresas são muito ruins em vendas. Então, se você se preparar para ser um bom vendedor, não só você vai mudar o jogo das empresas, como vai mudar a sua vida e vai poder trabalhar em qualquer lugar, porque todo mundo precisa vender. Situação 6. Já estou numa ótima profissão, sou médico, por exemplo, mas eu não tenho uma agenda recheada de clientes. O que eu faço? Aprenda a vender, como eu te disse. Aprenda a vender. Então você vai precisar investir tempo aprendendo a vender. Então tem gente que o médico, ele investiu muitos anos da vida dele. Então ele investiu às vezes 6, 7, 8, 9, 10 anos às vezes estudando para ser um bom médico. Ele não investiu nada de tempo em ser um bom vendedor. E ele diz, eu não sei vender. Vender não é para mim. Se você estudasse 10 anos sobre como ser um vendedor melhor, eu te garanto que você ganharia muito mais dinheiro do que qualquer outra profissão que alguém estudou 10 anos. Qualquer outra profissão para desempenhar alguma coisa técnica, né? Porque sem vendas você não consegue levar o seu produto ao seu cliente. Então estude sobre vendas, faça curso sobre vendas, treine sobre vendas, não importa a sua profissão, você está sempre vendendo. Faça todo tipo de curso que ensine técnicas de aproximação e persuasão de clientes. E se você tiver orçamento, contrata gente boa para te ajudar. Muitas vezes quando a gente está com um problema, a gente pensa, o que eu faço, como que eu faço, quando eu faço? E o que eu te digo é, quem pode fazer por mim? Se você tiver orçamento, contrate quem pode vender por você. Isso aqui pode mudar o seu jogo. 7ª situação. Eu não gosto de estudar. Vou te falar um negócio? Eu também não gosto de estudar. Mas faz parte do meu dia a dia. Eu preciso estudar. Toda hora. Eu gosto do resultado do estudo. Mas estudar é mais ou menos, né? Eu tenho uma palestra que eu vou dar nos próximos dias. E aí eu precisei me preparar e estudar um conteúdo novo. Nossa, como é chato isso, né? Poder estar fazendo tantas outras coisas, mas depois que eu estudo, esse conhecimento vira meu. E é meu para sempre. E ninguém pode tirar de mim. Então é muito recompensador o resultado disso, a recompensa. E então eu entendo que você não gosta de estudar às vezes, e às vezes você não sabe fazer nenhum tipo de trabalho qualificado. Qual é a saída então para você? Ou você estuda, ou vamos refletir sobre o que é o qualificado. Por quê? Porque em São Paulo você tem pedreiro, marceneiro e pintor ganhando mais de 10 mil por mês. Mais de 10 mil por mês. Então você pega, chama alguém lá para consertar um problema no encanamento, a pessoa vem aqui e cobra 3 mil reais de você. Aí ela vai, resolve lá em minutos, ou às vezes poucas horas, você fala, caraca. Então não é pelo tempo que ele trabalhou, é pelo resultado que ele trouxe, mas o mercado precisa de gente fazendo de tudo. Busca aprender algum tipo de trabalho manual e depois entrega o seu serviço com excelência que você pode ganhar muito dinheiro. É difícil achar esse tipo de profissional com foco no cliente.
Geralmente, se você tiver foco no cliente, a sua agenda vai encher muito rápido, porque essa pessoa que te contratou vai te contratar sempre. Situação 8. Eu tenho um emprego ok, com uma certa estabilidade, mas a minha ambição é subir igual um foguete. Cara, se você está num emprego estável, mas você quer crescer muito, alguma coisa você vai ter que fazer. Então a gente começa daqui, ó. Avalie empreender. Por quê? Porque você quer subir igual um foguete, então você vai precisar avaliar empreender. Ou você vai empreender ou você vai empreender junto com alguém, né? Que você pode fazer sozinho ou com alguém que já empreende. Então você pode criar um negócio próprio, é mais arriscado, porque não tem salário garantido no final do mês, mas se você tem grandes ambições, empreendedorismo é a melhor forma de dar grandes saltos. Eu mesmo empreendi, né? Eu comecei meu próprio negócio, fiquei muito tempo sem ganhar dinheiro, depois comecei a investir todo o meu dinheiro, então não sobrava ainda, porque eu estava investindo em empresa, passei por crises. No final das contas, até agora, valeu muito a pena eu ter empreendido. Mas a sua história não precisa ser igual à minha. Você não precisa abrir um CNPJ e empreender. Porque ao longo da minha jornada, eu fui encontrando outros empreendedores que foram virando meus sócios, que foram trabalhando junto comigo. E mesmo que eles não tenham criado CNPJ, eles foram ficando milionários, foram ganhando muito dinheiro, foram enriquecendo. Então você não precisa montar um CNPJ, mas você precisa empreender sozinho ou com alguém, se você quiser correr o risco de subir igual um foguete. Nona situação, eu não tenho perfil empreendedor porque eu não gosto de viver altos e baixos, eu quero estabilidade. Primeira pergunta, dá para enriquecer assim? Dá para enriquecer, claro. Você vai precisar investir, mas dá para enriquecer. Então, o que você deve fazer? Avaliar, estudar, fazer um concurso público. Os servidores federais ganham 96% mais que os pares da iniciativa privada e os estaduais 36% mais. Então não é sobre ser justo ou não, é sobre ser a realidade do Brasil. É assim que funciona. No funcionalismo, tem diversos cargos que pagam mais de 20 mil por mês com estabilidade. Então se você quer estabilidade, esse é o caminho que você deveria seguir. E a 10ª situação, antes de a gente entrar nos outros conteúdos, é: vi tudo que você falou sobre ganhar mais, mas eu não sei onde eu me encaixo. Eu não me acho bom em nada, eu não sei o que eu faço. Bom, primeiro, para com as suas crenças limitantes, tá? Apenas começa a fazer algo e se dedique intensamente por 2 anos. Às vezes a gente acha que a mudança de vida tem que vir da noite para o dia. Não. Escolha algo e faça algo intensamente por 2 anos. Sua vida vai mudar. Seja lá o que for. Eu vou malha 2 anos intensamente. Faz dieta 2 anos intensamente. Eu vou ler livros sobre vendas. Ler livros sobre vendas intensamente durante 2 anos. Eu vou começar a falar inglês. Cara, faz aula de inglês todos os dias durante 2 anos. Eu vou aprender sobre marketing digital. Cara, estuda marketing digital todos os dias durante 2 anos. Em 2 anos, a sua vida vai mudar drasticamente. Drasticamente. Ninguém é muito bom em nada quando começa algo. Ninguém. Pesquisa os meus primeiros vídeos no YouTube. Cara, o meu primeiro vídeo está lá só para vocês verem que é possível alguém melhorar na vida, porque o meu primeiro vídeo é uma vergonha. Mas ele está lá para nunca me deixar esquecer, que eu comecei daquele jeito. E hoje eu estou muito melhor. Mas eu estou há 9 anos produzindo vídeo toda semana, várias vezes na semana. Se eu não tivesse começado a criar conteúdo lá atrás, hoje eu nunca estaria no nível que eu estou. Aqui, ó, estou num vídeo para vocês aqui, seria impensável no passado. Então, o resumo está aqui, ó. A gente tem a situação atual e a gente tem o que fazer para aumentar as suas chances de ganhar mais. Então, eu te convido a baixar esse quadro resumo aqui. Tem um link na descrição para você baixar esse quadro resumo com tudo que eu acabei de falar, certo? Agora que você já tem um plano para começar a ganhar mais, vamos iniciar a segunda parte da aula de hoje. Como tomar decisões inteligentes quando o assunto é compra do imóvel próprio. A decisão mais importante para você chegar ou não no seu primeiro milhão envolve a compra do seu imóvel próprio. Não é sobre investir, é sobre o seu imóvel próprio. O problema é que as pessoas não tomam essa decisão de uma forma racional. As pessoas elas tomam essa decisão com base na emoção delas e depois elas querem justificar. Mas eu entendo porque o nosso lado emocional, ele toma decisões com muito mais força, é ele que manda na gente. Então é difícil racionalizar todas as minhas decisões. Requer muito esforço para a gente conseguir fazer isso.
É como aquela pessoa que está de dieta, sabe que não pode, sabe que não deve, mas ela olha para um brigadeiro do lado dela e ela se justifica de alguma forma e ela come o brigadeiro. Isso não é uma decisão racional. Foi emocional, porque racionalmente ela diria, para que eu vou comer isso agora? Vou me arrepender? Não deveria, para emagrecer, mas a pessoa vai e toma. Então vamos racionalizar essa decisão, tá? O que muita gente pensa? Aluguel é jogar dinheiro fora. Você já viu isso na internet várias vezes, certo? Alugar é jogar dinheiro fora. Eu pago juros ao banco, né, quando eu financio um imóvel, mas pelo menos eu estou comprando algo que vai ficar para mim. O imóvel é financiado, mas é meu e de lá ninguém me tira. Toda família precisa ter seu próprio lar. São as coisas que a gente ouve, né? O tempo todo. São verdades que você quer acreditar. Porque tem pessoas que querem que você acredite nessas verdades. Mas, aluguel é jogar dinheiro fora? Não. Financiando e pagando juros ao banco, você pode jogar ainda mais dinheiro fora. Você pode, não é que você vai, você pode. Eu pago juros ao banco, mas ao menos estou comprando algo que vai ficar para mim. Bom, investindo o dinheiro da entrada e das parcelas, você também vai ter ativos que são seus e que se valorizam. O imóvel é financiado, mas é meu e de lá ninguém me tira. Ninguém te tira só quando você acaba de pagar. Minha família mesmo já deixou de pagar e fomos retirados do imóvel. E se você não pagar o seu imóvel, olha o que vai acontecer. Você vai ser tirado de lá, como indigente, porque é assim que acontece. Toda família precisa ter seu próprio lar. Eu conheço família feliz que mora em imóvel alugado. Eu conheço família triste que está em imóvel próprio, não é? O que a gente precisa fazer é calcular quando é melhor alugar e quando é melhor financiar e com base nisso tomar a nossa decisão. Eu quero fazer um pequeno disclaimer aqui. Quando você vai usar algum programa de incentivo do governo para financiar uma casa, como Minha Casa Minha Vida, alguma coisa assim, você precisa entender o seguinte: isso daqui é um incentivo do governo subsidiado. Ou seja, nesse caso, pode valer a pena em 99% dos casos você financiar pelo Minha Casa Minha Vida. Se não fizer parte disso, você vai ter que fazer cálculo. E é o que eu vou te mostrar agora. Eu vou te ensinar a fazer o cálculo exato. Vou te dar a forma para você não errar mais esse tipo de decisão. E se você acertar nessa decisão, são centenas de milhares de reais ou até milhões de reais a mais na sua conta. E a fórmula é essa. Retorno dos seus investimentos, menos o custo do aluguel, menos a valorização do imóvel. Se for positivo, você aluga. Se o retorno dos seus investimentos, menos o custo do aluguel, menos a valorização, for negativo, menor que zero, aí você compra. A gente vai fazer cálculos e vai ficar claro para você. Mas a lógica é, o seu dinheiro investido te rende algo, que é o retorno dos seus investimentos. Você pega esse rendimento, aí você tira o custo do aluguel, sobra um rendimento. Você tira a valorização do imóvel. Se for positivo, você aluga. Vamos à prática, tá? Você tem 1 milhão. Thiago, mas eu não tenho 1 milhão, então só não faz sentido para mim. Calma, assiste esse negócio. Não tenha pressa, calma. Vamos supor que você tem 1 milhão e você deseja comprar um imóvel de 1 milhão. O que é melhor? Na verdade, comprar não, você decide morar no imóvel de 1 milhão. O que é melhor, comprar ou alugar esse imóvel? A resposta óbvia é, depende de quanto o imóvel vai subir. Depende de quanto o imóvel vai se valorizar. Deixa eu te mostrar uma tabela. Tem 3 cenários aqui, tá? Tem um cenário onde o imóvel não se valoriza, um cenário onde ele se valoriza de acordo com a FIPE-ZAP e um cenário onde o imóvel ele sobe 10% ao ano. Tá? Então são 3 cenários. Vamos entender aqui. O preço do imóvel é 1 milhão, certo? Você tem 1 milhão. Então o rendimento anual do seu 1 milhão é 15%. Então eu vou pegar 1 milhão e vou investir. Esse 1 milhão vai render 15%. Significa que eu vou ter um rendimento de 150 mil. Aí eu vou pagar imposto sobre o meu lucro de 15%. Então eu vou pagar R$ 22.500 de imposto. No final das contas, então, o meu 1 milhão rendeu R$ 127.500, certo? Investi 1 milhão em renda fixa, seja lá no que for, no final do ano,
eu tive 127.500 de rendimento líquido. Beleza? Agora existe o custo do aluguel ao ano. Ou seja, já que eu estou morando de aluguel, eu preciso pagar aluguel. Quanto que é o aluguel? O aluguel é 5,96% do preço do imóvel. 5,96% do preço do imóvel seria R$ 59.600. Certo? Agora vamos considerar que o imóvel de 1 milhão, ele não se valorizou nada no ano, 0%. No final das contas, ele não se valorizou nada, então eu tive um ganho de R$ 67.900 por alugar o imóvel. Nessa situação, vale a pena alugar o imóvel. Então, se o imóvel não se valorizar, é óbvio, eu vou alugar o imóvel. Beleza? Se essa adesão for racional. Agora, vamos supor que o imóvel ele vai se valorizar 6,53% por ano. Isso aqui é bem factível dentro da FIPZAP. Se o imóvel se valorizar 6,53% ao ano, eu vou ter um patrimônio que se valorizou R$ 65.300. Porque o meu imóvel vale 1 milhão, ele se valorizou 6,53, então ele valorizou R$ 65.300. Logo, ainda vale a pena eu alugar, porque o meu dinheiro teria se valorizado mais do que eu pagaria de aluguel. Então, no final das contas, eu teria um ganho de R$ 2.600 ao morar de aluguel. Porém, é um ganho muito irrelevante para quem tem 1 milhão. Então, olha só. Você ganhou 127.500 da valorização do seu dinheiro, certo? Aí você tirou 59.600, que é o preço do aluguel. Se você deixou o dinheiro investido, você está mandando de aluguel. Então rendeu 127.500, você pagou o aluguel de 59.600. E como o imóvel não é seu, e ele se valorizou 6,53%, a gente tira também a valorização do imóvel. Então, no final das contas, você ganhou 2.600 por morar de aluguel. Só que esse é um ganho irrelevante. Então, como ele é muito próximo de zero, você pode escolher se você prefere morar de aluguel ou você prefere comprar esse imóvel. Certo? Então, aqui é uma decisão sua. Racionalmente falando, cara, você pode ir para lá ou para cá. Alguns podem falar que o dinheiro na conta tem um preço, né? É bom você ter um dinheiro líquido se você precisar. E tem uma outra galera que fala, não, mas aí por não ter diferença grande lógica, eu prefiro ter meu próprio imóvel para mim dar uma segurança, um conforto emocional. Agora, se eu seguir a mesma lógica e eu considerar que o imóvel ele se valorizou 10% no ano, então eu ganhei 127.500 com o meu dinheiro. Tem um aluguel de 59.600 que eu paguei e a valorização do imóvel de 100 mil que eu não ganhei. Ou seja, menos R$ 32.600 por ter tomado a decisão de morar de aluguel. No final das contas, então, aqui valeria a pena você comprar o imóvel. Aqui é indiferente. E aqui vale a pena você morar de aluguel. O que muda aqui? O que muda aqui é o quanto valoriza o imóvel. Se o imóvel não valoriza, é bom alugar. Se ele se valoriza médio, é uma decisão sua. Se ele se valorizar muito, vale a pena você comprar. Outra variável importante é o quanto rende o seu dinheiro. Se a taxa de juros estiver muito baixa e você conseguir investir uma taxa muito baixa, isso daqui vai mudar um pouco de figura, tá? Então essas são as variáveis que você precisa olhar. Mas, vamos lá. Aqui a gente tem a variação imobiliária pelo FIPZAP. O que a gente percebe? Aqui a gente tem, desde 2008 até 2024, agora a valorização imobiliária. A gente percebe o seguinte, aqui, ó, junho de 2008, em um único mês o imóvel subiu, na média, 1,48%. Cara, aqui em dezembro de 2008, subiu 1,77%. Em abril de 2011, no único mês, os imóveis subiram 2,69%. Você entende que se você tivesse comprado imóvel aqui, teria valido muito a pena? Então a gente vê que até 2014, valeu muito a pena você comprar imóvel.
Só que quando a gente chega aqui, ó, a variação ela já ficou praticamente no 0 a 0. Os imóveis não se valorizaram aqui, de 2014 a 2020. Então aqui, valeu mais a pena você comprar o imóvel. Aqui, valeu mais a pena você investir no mercado financeiro. Só que aqui, de 2020 para frente, os imóveis se valorizaram um pouco, só que a diferença é pequena. Então, o mercado financeiro rendeu mais ou igual ao quanto os imóveis variaram. Então, você entende que depende do momento do ciclo imobiliário? Então, se alguém chega para você e fala, vale a pena comprar só, vale a pena alugar só, ambos estão errados. Ambos, os criadores de conteúdo ou especialistas que defendem só isso ou isso, estão errados. Porque existe o timing correto. Mas então, nesse momento, não faz diferença comprar ou alugar? Nesse exato momento, agora? Não, não faz. Por quê? Porque você precisa considerar o ciclo da sua cidade. Então, quando a gente olha para aqueles números que eu mostrei agora, eles são números nacionais, são números do Brasil inteiro. Só que aqui, a gente tem as regiões diferentes. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vejo aqui que a gente teve uma valorização muito grande ali atrás, ó, 21% nos imóveis, 39%, 34%. Cara, variação enorme. Mas quem comprou imóvel daqui para frente, no Rio, se lascou. Primeiro que os imóveis se desvalorizaram. Depois que eles ficaram quase no 0 a 0 aqui até hoje. Então, quem comprou imóvel no Rio, na média, perdeu dinheiro. E muito. No Rio, vale a pena alugar. No Rio, vale a pena você alugar imóvel. Agora, quando você olha para Curitiba, Florianópolis e Goiânia, olha o que acontece. A gente está olhando para cá, ó, 8% no ano, 15, 13, 6, 14, 7, 15, 11, 12. Goiânia, mais ainda, ó, 13,7, 20, 14. Então veja que aqui vale muito mais a pena comprar. Muito mais a pena comprar. E São Paulo? São Paulo é indiferente. Ó, São Paulo, antigamente era uma coisa. Agora, ó, 1,40, 1,79, 2,26, 3,79, 4, 5, 5. Então aqui não tem muita diferença comprar ou alugar. Em São Paulo é indiferente. Então você percebe que se você acertar o ciclo, a diferença financeira entre alugar ou comprar pode superar 50 mil reais por ano. Mais ou menos 50 mil reais. Então se você acertar nessa conta, você vai chegar no seu primeiro milhão bem mais rápido. Então a resposta não é óbvia. Vale a pena comprar ou vale a pena alugar? Depende da região, depende do ciclo. E se você acertar isso, você pode ter uma diferença gigante, talvez 50 mil por ano. 50 mil por ano pode ser 500 mil em 10 anos. Pode ser 1 milhão em 20 anos, fora o rendimento disso. Mas, primo, eu estou pensando em financiar. Eu não tenho dinheiro para comprar à vista. Eu não tenho todo o dinheiro. Será que vale a pena eu financiar, alugar? O que vale mais a pena? E a conclusão, primos, vai ser a mesma. Vai depender do ciclo da sua cidade. Eu não vou mostrar a conta agora por uma questão de tempo, mas na quinta-feira eu vou mandar a planilha que eu usei aqui nessa aula e aí você vai ter uma simulação de alugar versus comprar financiado para você poder fazer todas as suas contas, tá bom? E para receber essa planilha, é óbvio, é só você se inscrever no link que está aqui embaixo. Aí você vai receber ela na sua caixa de e-mail, tá? Mas a lógica é a mesma. Se o imóvel se valorizar, vai valer mais a pena você comprar, mesmo financiado. Se não se valorizar, vale mais a pena alugar. Agora, existe outro componente que é você financiar por uma boa taxa. Tem bancos que têm taxas mais baratas do que quanto rende o seu dinheiro. Então, financiar pode ser um bom negócio. E tem bancos onde o financiamento é mais alto do que o seu rendimento. E aí já não é mais um negócio tão interessante assim, tá? Bom, agora que você tem um plano de ação para começar a ganhar mais, eu trouxe 10 situações aqui no começo da nossa aula. Agora que você já entendeu a conta que você precisa fazer na hora de comprar ou alugar um imóvel, vamos para a terceira e última parte da aula de hoje. A gente vai falar sobre como tomar decisões inteligentes quando o assunto é a compra do carro.
No caso do carro, não me parece que o ponto mais importante é comprar ou alugar. Então você pode alugar, né, em várias locadoras de veículos, você pode comprar um carro, mas não tem muito ganho financeiro para nenhum dos dois lados, tá? Eu sou mais adepto ao aluguel do carro, tá? Sob uma ótica racional, sob uma ótica emocional já depende um pouco, tá? Mas não existe uma grande diferença financeira aqui. No caso do carro, você deve se atentar principalmente ao percentual do seu patrimônio que vai ser comprometido com a compra do carro. Então, em primeiro lugar, eu quero que fique claro o seguinte: eu não sou contra a compra do carro, tá? Não sou contra. Então não venha falar de mim, não. Mas no Brasil, o problema é o transporte público, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Eu tinha uma época onde eu pegava metrô, e aí você tem linha de metrô muito boa, tipo a linha amarela, e você tem linha muito ruim, como a linha vermelha, que é meio desumano, né? Peguei muitos anos isso. Aí você pega ônibus, você tem ônibus legal e você tem às vezes umas linhas ruins, que eu pegava, por exemplo, o Terminal Jardim Ângela, lotado, te deixava no meio do nada, era uma loucura. Então, quando você compra um carro, você tem um salto de conforto. Como pode então existir uma diferença positiva para você? Olha só, eu já vivi muito bem no imóvel alugado e sem carro em São Paulo, tá? Mas eu entendo que o carro pode proporcionar muito conforto, você pode depender dele. Eu morava num apartamento de 31 metros quadrados e não tinha carro. Tranquilo, era uma vida muito boa, tá? Mas tem coisas que, quando você tem um carro, são mais positivas. Por exemplo, viajar, transportar a família. Então, quando você tem criança em casa, é difícil você ficar sem carro, porque se precisar levar para o hospital, né? Você precisa levar, às vezes, alguma carga, você precisa trabalhar, tá? Então, eu não vou minimizar a importância de ter um carro, porque eu acho que é importante, é interessante. O raciocínio que eu te convido a fazer aqui é: qual é o valor do carro que cabe no seu bolso? Isso é importante você entender. Vamos começar esse raciocínio. Se eu tenho 500 mil e o banco ele me libera uma linha de crédito de 500 mil, eu posso então comprar um carro de 1 milhão? Não. Porque qualquer problema financeiro que você tiver vai deixar você sem carro. Você vai ter que honrar o compromisso financeiro e não vai ter grana para pagar o carro. Se você tem 1 milhão, você pode comprar um carro de 1 milhão? Não, também. Por quê? Porque você precisa de uma reserva de emergência. Se o seu carro sofre um acidente ou se você perde emprego, como que fica? A primeira provocação que eu quero fazer então para você aqui é que você não pode viver com um carro que é muito grande em relação ao seu patrimônio. Então você precisa olhar para o tamanho do seu patrimônio e adequar o carro à sua realidade e não fazer o contrário. Então vou dar alguns exemplos aqui, tá? Quanto maior fica o seu patrimônio, menos comprometido ele vai ser pelo carro. Então vou dar alguns exemplos. Imagina que você tem um patrimônio de 50 mil. Pô, que tal você comprar um Gol 2011 por 25 mil reais? Aí você vai pensar: não, mas eu quero um carro melhor. Calma, cara, não faz besteira, não tá na hora. Não tá na hora. Não se endivida. Não se endivida, tá? Então você tem um patrimônio de 100 mil. Que tal comprar um Honda City 2012 por 40 mil? Ao invés de você gastar tudo que você tem e indo tomar mais um dinheiro emprestado para comprar um carro zero. Cara, você não vai se endividar e você ainda vai investir o que sobrar. Então você percebe que é possível você comprometer cada vez menos a sua renda com um carro ao longo da vida, mesmo comprando carros cada vez melhores, porque antes você tinha 50 mil, você tinha um carro de 25. Aí depois você foi para 100 mil, compra um carro ali de 40. Então você vai comprando carros melhores, mas você vai comprometendo cada vez menos da sua renda. Como? Imagina que você tem aqui 50 mil, comprou um carro de 25 mil, você vai comprometer 50% do seu patrimônio. Agora você tem 100 mil de patrimônio, compra um carro de 40 mil, que é um carro melhor, só que você vai comprometer 40% do seu patrimônio. E essa lógica vai seguindo. Então você tem aqui 500 mil de patrimônio, você vai comprar um carro de 125 mil, que já é um carro muito superior a esse, só que ele vai representar 25% do seu patrimônio. E conforme você vai crescendo no seu patrimônio e comprando carros cada vez mais caros, eles vão comprometendo menos o seu patrimônio. A lógica é que isso aconteça e não o contrário, tá? Eu não vou ser aqui o chatão que vai falar para você não comprar o seu carro. Na verdade, pelo contrário, se é o seu sonho, se o seu sonho é ter um carro, eu quero que você realize esse sonho. É que esse não é o meu, por exemplo. Hoje eu poderia comprar um carro mais legal, mas não é o meu sonho comprar um carro.
Porém, eu tenho sonhos que também não são seus. Cada um tem a sua particularidade. O meu convite é para que você comece pequeno e vá melhorando de carro ao longo da vida. Você não paga juros e o carro vai comprometer cada vez menos a sua renda e o seu patrimônio. E lá na frente, você vai comprar carro só com os juros que o mercado te pagou. Você precisa entender que, financeiramente falando, o carro ele é um passivo. E ele precisa ser tratado dessa forma. Porque um carro ele perde valor com o passar do tempo. Ao contrário do imóvel. Eu mostrei o imóvel que ele tende a se valorizar, o carro ele tende a se desvalorizar. Um carro vai te trazer muitas despesas, seguro, IPVA, combustível, pedágio, oficina, multas, né? E se você financiar, também vai ter que pagar juros e vai precisar ter cuidado para não se enrolar. Além disso, o seu carro não pode tirar do caminho em direção ao primeiro milhão e você precisa ser conservador na hora de escolher o carro que cabe no seu bolso. Por que eu digo que o carro ele tem uma característica diferente do imóvel? Esse aqui é um exemplo de depreciação de um Tiggo 7 Pro nos últimos 2 anos. Então veja, ele era um carro de 175 mil praticamente. 2 anos depois, está custando quase 135 mil. Então você paga isso e ele vale isso depois de 2 anos. Uma BMW X1, 255 mil, 2 anos depois, menos de 210 mil. 210 mil aplicado, teria multiplicado. 210 mil no imóvel, teria multiplicado. Num carro, não. Então, quanto maior ele é referente ao seu patrimônio, pior a sua decisão, tá? Agora que você vai ter um plano de ação para começar a ganhar mais e você já aprendeu como gastar bem com carro e casa, fica aqui então meu convite para você dar um próximo passo. Que tal então aprender a investir melhor e fazer um planejamento financeiro completo? Então aqui a gente encerra a nossa segunda aula gratuita. Amanhã teremos a terceira aula gratuita, ok? Então eu espero você aqui amanhã. Nesse momento, eu vou te fazer um convite para o nosso programa de investimentos investidor em 33 dias. Então eu quero que você assista esse vídeo até o final, mas amanhã a gente se encontra na nossa próxima aula gratuita. É importante que você fique aqui até o final agora, porque esse programa pode mudar sua vida e acelerar o seu processo de enriquecimento. Esse programa chama Mentoria Investidor em 33 dias. Nele, eu te apresento o meu método de investimentos minuciosamente explicado. Uma mentoria inédita, nunca foi dada dessa forma e de alto impacto. Eu já mostrei as maiores armadilhas de investimentos para vocês, agora eu vou mostrar os melhores investimentos. A gente concentra os melhores investimentos na minha filosofia de investimentos chamada ARCA, né? Onde a gente divide a alocação de investimentos em ações e negócios, real estate, caixa e ativos internacionais. Tá? Então você vai desvendar e copiar, se quiser, o método ARCA. O método ARCA foi validado em 18 países e nesses 18 países ele bate a inflação e o CDI. Então, no Brasil, por exemplo, o CDI nos últimos 14 anos foi de 232%. A inflação foi de 119%. A ARCA rendeu 327%. Se você for aplicar isso aqui em todos esses outros países, a ARCA também trouxe resultados satisfatórios, sem nenhuma promessa de enriquecimento maluco. É uma alocação de recursos séria, com escolhas racionais, que ao longo do tempo elas tendem a performar razoavelmente acima da média. Tá? Nessa mentoria, você vai dominar conceitos de ações, real estate, caixa, né, renda fixa e ativos internacionais. E você vai dominar de tal forma que a sua carteira vai ser a própria ARCA e você vai conseguir investir com mais segurança e otimizar a sua rentabilidade ao longo do tempo. Tá? Eu invisto publicamente desde 2018, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e de uma forma consistente eu venho performando bem em relação aos indicadores de mercado. Desde 2018 eu mostro as minhas compras e vendas, tive uma rentabilidade interessante ao longo do período e um retorno médio anual também interessante, eu fiz isso publicamente, tá? Mas a mentoria I33 não é sobre mim, é sobre você. Então você vai investir como se estivesse pedalando na descida, igual eu mostrei ontem, ou seja, pouco esforço, muita velocidade e muito resultado. Você vai poupar um pouco e o mercado vai multiplicar o seu patrimônio. Meu método já está testado e validado em 18 países e qualquer um pode aprender e aplicar esse método.
Então eu tenho um convite agora, vem comigo, dá esse próximo passo junto comigo, porque o propósito do Grupo Primo é enriquecer os clientes. O propósito do Grupo Primo é enriquecer os clientes de uma forma séria ao longo do tempo. E a gente vem entregando isso de fato. O nosso fundo Arca, ganhou o prêmio de melhor previdência multimercado de 2023, segundo a XP, com a maior rentabilidade dentro da categoria. Nos últimos 2 anos, ela rendeu 32,25%, que dá 129% do CDI. O meu método de investimentos, que a gente aplica na nossa consultoria de investimentos, também vem atendendo muito bem os nossos clientes. A gente tem mais de 5 bilhões de reais só na consultoria, mais de 10 mil clientes e todas as carteiras vem batendo o CDI e o Tesouro IPCA+. E agora, com tudo isso, você pode conhecer mais a fundo a filosofia Arca, para você montar sua própria carteira. Então pensa só, o conteúdo das aulas de ontem e de hoje já vão transformar a sua vida financeira, concorda? Cara, eu passei por grandes cagadas financeiras que eu mesmo cometi algumas, que a maioria dos investidores cometem e que já te livrei de algumas ontem. Hoje eu te mostrei sobre 2 gastos impressionantes que podem mudar a sua vida e ainda te dei um framework sobre como você pode aumentar um pouco mais a sua renda. Mas isso daqui é só o começo. Quem entra na mentoria vai ter mais 30 aulas pela frente. Junto com quem? Junto com toda essa galera. Então tem eu encabeçando esse projeto, eu tenho meus sócios, especialistas em investimentos e pessoas que são ícones nas suas respectivas áreas, tá? Mas essa é uma solução de 1 ano, não de 30 dias. Porque eu vou com você do 0 ao 1 milhão. Você vai ter 30 dias de aula na Mentoria 33. Você pode ter 1 ano de planejamento financeiro, dependendo do pacote que você escolher na hora de se inscrever. E você ainda vai ganhar 1 ano de FinClass, para você poder ser acompanhado ao longo de 1 ano. E os 30 primeiros inscritos, a partir desse momento agora, vão ter acesso a um evento presencial comigo aqui no Grupo Primo. Você vai vir aqui no Grupo Primo para me conhecer, para conhecer as instalações e a gente vai conversar, tá? E eu vou te entregar mais um bônus muito interessante, o ingresso para o FinDay, que é o maior treinamento do Brasil em investimentos. A gente já tem confirmados, obviamente, eu e meu sócio Bruno Perini, mas também o Paulo Guedes, o Flávio Augusto, a Cris Junqueira e o Guilherme Benchimol. E para você ter uma noção de como foi o evento ano passado, ele foi lá no ginásio do Ibirapuera, foi bem bonito, foi uma experiência impressionante e foi transformador e muito valioso. Esse ingresso é vendido por R$ 750 hoje. Estou te dando como presente por decidir dar esse próximo passo junto comigo. Então você pode se inscrever do jeito que eu te falei agora, mas você tem uma outra opção para se inscrever na Mentoria 33. Ou seja, você pode se inscrever na Mentoria 33 com tudo isso que eu te falei, junto de um diagnóstico financeiro. Como funciona? A gente tem um time de planejadores financeiros aqui do Grupo Primo e um deles vai pegar você pela mão, vai fazer 2 calls com você pelo Zoom e vai montar um plano de ação sob medida para você, um especialista de investimentos. Ele vai fazer um raio-x completo da sua vida financeira. Você vai ser capaz de poupar mais por causa desse raio-x e nada é mais importante no curto prazo que poupar mais. Você vai ter acesso a tudo isso dentro de um aplicativo com um planejador financeiro para te ajudar. Mas por que importa o diagnóstico financeiro? Porque 37% dos adultos investem em aplicações financeiras, os outros 63% não. Olha isso. 77% dos brasileiros estão endividados. 29% têm dívidas em atraso e 60% dos idosos dependem só do INSS. E junto com o planejador, junto com o diagnóstico, você vai ter essa grande virada de chave, tá? Para quem que é o diagnóstico financeiro? Não é só para pessoas endividadas. Muita gente ganha 50 mil por mês e gasta 50 mil por mês. E se você não está feliz com o que você consegue poupar, é para você. Tá? O diagnóstico financeiro é para você. Então ele vai começar com uma reunião do planejador com você, uma primeira reunião. Ele vai entender os seus gastos e os seus objetivos de vida. Na segunda reunião, ele vai te apresentar um plano de ação para você e sua família pouparem mais e vai te dar acesso a um aplicativo que vai mostrar tudo com muita clareza para você. Tá? Ao final do diagnóstico financeiro, você vai ser capaz de mapear suas dívidas e quitar todas elas.
você vai identificar e cortar gastos desnecessários, você vai fazer planejamento tributário corretamente, você vai montar uma reserva de emergência, você vai definir os seus sonhos e prioridades e você vai traçar um plano de ação para alcançá-los, tá? E esse é só o ponto de partida rumo ao seu primeiro milhão. Nas duas opções que eu te apresentei agora, você vai ter acesso à Finclass por 1 ano, tá? Então isso aqui não é um programa de 30 dias em que depois você se vira sozinho. A gente tem um diagnóstico financeiro, caso você decida, na hora da inscrição, optar por adicionar o diagnóstico financeiro, e você pode ter 1 ano de acesso à Finclass. Mas essa promoção é válida somente hoje, tá? E por que você deveria ter a Finclass? Né? Por que faz sentido para você? Porque a Finclass tem aulas com gigantes no mercado financeiro, você tem a comunidade de investidores FinClub, você vai ter acesso à mentoria do Meu Milhão, você vai ter acesso ao Código da Riqueza e vai ter acesso a carteiras recomendadas de investimentos. Quanto que vale isso? A mentoria por si só já valeria R$ 1.997, né? 1 ano de Finclass, R$ 597, 1 ano de carteira recomendada, mais R$ 997, ingresso do FinDay por R$ 750, um diagnóstico financeiro vale R$ 1.997, um planejamento financeiro anual R$ 3.997, o Código da Riqueza R$ 997, mentoria do Meu Milhão R$ 1.997 e daria R$ 13.329. E vocês sabem, eu já vendi tudo isso daqui por esses preços. Já vendi por esses preços. A soma disso tudo daria R$ 13.329, mas não é isso que você vai pagar ao tomar essa decisão hoje. Para você se inscrever na mentoria 33, você vai pagar 12 vezes de R$ 99,70. É muito acessível, né? Eu quero, de fato, transformar o Brasil aqui. Eu quero o maior número de vocês junto comigo nesse projeto. Então, a inscrição, ela ficou super acessível. E você pode pagar com cartão, Pix ou boleto. Se você quiser optar pela versão com diagnóstico financeiro, como um planejador financeiro vai te pegar pela mão, fazer 2 reuniões e criar um plano de ação para você, você vai pagar 12 vezes R$ 199,70, o que também é muito acessível, tá? Eu estou falando do caminho para o seu primeiro milhão e se custar R$100 mil ainda seria barato. Nos 2 pacotes você tem esses bônus, 1 ano de Finclass, 1 ano de carteira recomendada, o ingresso do FinDay, o Código da Riqueza e a mentoria do Meu Milhão. E só para os 30 primeiros, o evento presencial comigo aqui no Grupo Primo, eu sempre trago algum convidado, algum amigo meu, tá? E se com tudo isso, dentro de 7 dias, você olhar e pensar, caramba, não faz sentido para mim, acho que eu tomei uma decisão ruim, você pode pedir um reembolso do seu dinheiro e sem nem te questionar, seu dinheiro vai ser devolvido. Então, você está tomando uma decisão extremamente segura. Você não tem risco. Porque, na pior das hipóteses, se você não gostar, você pode pedir um reembolso em até 7 dias, tá? Então, não perca tempo. 1 ano de Finclass de assinatura hoje. As inscrições vão só até sexta-feira e a primeira aula já está disponível para você, tá bom? Então, o link na descrição. E é isso. Espero você aqui na nossa área logada. Seja bem-vindo ao Investidor em 33 dias e eu espero um testemunho, um depoimento seu daqui a alguns anos, me contando como esse momento, essa pequena decisão mudou a sua vida e das suas próximas gerações. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!